Boa noite, amigos, boa noite a todos que neste momento nos acompanham pelo canal do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada na cidade de Poá. Muito bem-vindos e meu nome é Vânia, sou trabalhadora da casa e a Casa Espírita Maria de Nazaré oferece 2 dias de atividades presenciais. Na sexta-feira, às 19 horas, com uma palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, e no domingo temos também uma palestra não estritamente ligada ao Evangelho, mas com temas importantes, relevantes, ligados à família, mas é certo que aquele que expõe o tema sempre vai se ater ao Evangelho segundo o Espiritismo para tomar como base para a palestra. Meus amigos, vamos aos recadinhos da noite. É importante lembrar da prática do Evangelho no lar. Aqueles que ainda não fazem, que têm alguma dúvida, podem nos perguntar, pode perguntar para nós, trabalhadores da casa, porque o Evangelho no lar, ele é feito uma vez por semana e quem vai definir o dia e o horário a serem estabelecidos é a própria pessoa. Pode fazer com os familiares, convidar ou fazer sozinho. E nós sabemos que sozinhos jamais estamos, porque ao realizarmos o Evangelho no lar, ainda que fisicamente sozinhos, estaremos acompanhados, amparados pelos benfeitores do plano espiritual. Então, meus amigos, quem não faz, que queira fazer, não é? Sabe que isso será de suma importância para a proteção do lar, para a harmonização de todos que lá habitam. O outro recado é sobre o curso que a Casa Espírita Maria de Nazaré está oferecendo. É o curso O que é o Espiritismo. Este curso será totalmente online, gratuito e será realizado às terças-feiras, das 19 às 20 horas. O tutor vai ser o nosso amigo Ezequiel, que realiza aqui as palestras às quintas e sábados. E quem se interessar para se inscrever, pode procurar um trabalhador da casa, estaremos prontos a atendê-los. E normalmente a Arielle, não sei se hoje ela está presente, a live, acompanhando, ela costuma colocar o link, porque temos um WhatsApp que a pessoa pode se inscrever. E quero lembrar a todos que aqueles que já conhecem a doutrina é uma ótima oportunidade de rever conceitos, ao passo que aqueles que não conhecem, uma oportunidade imperdível de conhecer os princípios, a base do Espiritismo. Queridos amigos, esses eram os recados. Então, neste momento, vamos fazer a prece. E como sempre fazemos, convidamos a todos vocês que estão aí do outro lado para fazer conosco a prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Deus, serenando a nossa mente, o nosso coração. Vamos fechando os olhos, fazendo a prece que Jesus, médico de nossas almas, querido irmão, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja e assim será, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bom quando conseguimos fazer uma prece em conjunto, lembrando que uma prece
quando realizada por um conjunto de pessoas numa mesma sintonia do bem, pode atingir muito mais os seus objetivos, não é? Então, meus amigos, vamos à leitura da noite. Na segunda-feira, nós abordamos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo e já é um cronograma pré-estabelecido na Casa Espírita. Então, hoje nós abordaremos um tema, ou melhor, um item do capítulo 18. Na realidade, são 2 itens. Os itens, deixe-me colocar os óculos, os itens de 6 a 9 do capítulo 18. O capítulo 18 tem por título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Meus amigos, a leitura é longa, então eu vou pensar alguns textos, porque o nosso tempo aqui na live ele é curtinho, para que possamos conversar um pouquinho mais a respeito do assunto abordado. Então, vamos lá? Capítulo 18, itens de 6 a 9. Não é uma instrução dos espíritos, mas é um texto escrito por Kardec, secundado pelos espíritos superiores. Os que dizem Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios? E em teu nome obramos muitos prodígios? E então lhes direi em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Isso está no Novo Testamento, no Evangelista Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Vamos agora às considerações de Kardec a respeito deste pequenino trecho lido. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo mestre ou senhor, quando não se seguem os seus preceitos, os seus ensinamentos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os semelhantes? Não, porque à semelhança das formas podem impor-se aos homens, mas não a Deus. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda, ou seja, a proteção da vida celeste, mas também o penhor. Penhor quer dizer garantia. Então, as palavras de Jesus são eternas e são a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. De roldão significa arremessarão para bem longe. Meus amigos, como eu não li o texto na íntegra, os que dizem Senhor, Senhor, há uma alusão aqui à casa construída na areia e a casa construída sobre a pedra. Não foi lida, mas eu convido e sugiro a todos
que possam ler na íntegra, aí na casa de vocês, onde estiverem, depois, os itens 6 a 9 do capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, então, Jesus afirma categoricamente que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, Jesus coloca enfaticamente que não adianta ir à igreja, ter uma religião, se ela for apenas de fachada. Então, vai à igreja católica, vai à igreja evangélica, vai à casa espírita, ao centro espírita, vai a uma tenda de umbanda, mas isso não modifica em nada a intimidade daquele que frequenta esses locais sagrados. Então, nós espíritas jamais atiraremos pedra em qualquer religião que seja, porque toda a religião tem por objetivo religar o ser humano ao Pai Celestial. O problema não é a religião, o problema está naquele que frequenta, que está numa religião, mas essa religião, ou melhor, essa religiosidade não está em sua intimidade. Então, o que Jesus nos coloca é que as formas, a aparência pode enganar as pessoas aqui na Terra. Nós conseguimos enganar, não é? Às vezes pensamos uma coisa e falamos inteiramente outra. Então, de repente, nós achamos horrível a roupa de uma pessoa e ela vem e pergunta, estou bem? Aí nós achamos que está muito feio e podemos dizer, não, está ótimo. E a pessoa que está ouvindo, ela vai achar, vai acreditar. Por quê? Porque a voz que está lá na nossa intimidade, o outro neste plano material não consegue ter acesso. Mas, por outro lado, muito diferente é o plano espiritual, o alcance da espiritualidade. Porque ela tem acesso aos nossos pensamentos, enquanto que aqui no planeta Terra, nós podemos nos esconder através de um sorriso fingido, através de palavras melosas, doces, que muitas vezes nada tem a ver com o que carregamos em nossa intimidade, em nosso coração. Então, Jesus diz que não adianta termos somente a aparência de cristãos. Lermos, estudarmos, estudar é fundamental. Porém, se nós concentrarmos todos os nossos esforços apenas no estudo da doutrina espírita ou de qualquer religião, filosofia, qualquer assunto, se nós nos colocarmos somente como estudantes e não fizermos o estágio, porque quantos cursos, não é? Na faculdade, eles têm o estágio. Para que existe o estágio? Não é algo que deve estar lá no currículo somente para assinar e não realizar. O estágio, ele tem por objetivo colocar o estudante na prática do que o curso propõe. Então, ele vai experienciar como é ser um advogado, um professor, um médico, enfim. Então, qualquer que seja o curso, é esse o objetivo do estágio. E, infelizmente, várias pessoas não veem, não enxergam o estágio como algo importante e pedem para assinar e fraudam, na verdade, o estágio. E para nós, do ponto de vista espiritual, praticar os ensinamentos de Jesus é tornar o nosso estágio na Terra produtivo. Então, quando
de fato nos esforçamos em fazer o bem, em praticar aquilo que o Mestre Jesus nos recomenda, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos, é amar a Deus sobre todas as coisas, não é? É tratar o outro como gostaríamos que nos tratassem. Então, se nós temos toda a cultura, temos uma inteligência brilhante, porém não praticamos o bem, não colocamos em prática a caridade, de nada nos valerá altos conhecimentos, altos cargos, fama na terra. De que nos vale fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e nós estamos exercitando tão somente a intelectualidade? Meus amigos, vou fazer aqui um adendo. A nossa amiga Arielle acaba de colocar aqui o link, né, do curso O que é o Espiritismo. Então, aqueles que estiverem interessados, o link está aí. Obrigada, Arielle. Então, meus amigos, os que dizem Senhor, Senhor, num dado momento, Kardec alerta que existem aqueles que passam o dia a rezar, como existem aqueles que passam o dia a meditar. Então, fazem meditações para projeções astrais, para a saída do corpo. Muito válido, importante. Porém, nós não podemos exagerar. Não podemos focar a nossa atenção e ficarmos à margem da vida. Porque aquele que passa o dia a rezar está deixando algum campo da sua vida de ser exercitado, realizado. A família possivelmente não tem a atenção desta pessoa, porque ela passa os dias a rezar. Então, aquele também que medita demais, buscando uma autoiluminação, vamos lembrar que o conhecimento é importante. Porém, se este conhecimento, se essa religiosidade não estiver acompanhada de sentimentos da prática do bem, isso não será computado a nosso favor. É claro, meus amigos, eu recebi uma chamada, deu uma pausada na transmissão. Eu gostaria de saber se vocês estão me vendo e me ouvindo agora. Alguém pode dar um ok? Por favor? Porque como para mim pareceu que deu uma pausa, mas voltou rapidinho. Alguém pode me dizer? Bom, eu não sei. Deixa-me ver. Eu espero que esteja tudo certo, ok? Bom, então vamos continuar. Espero, né? Eu não tive nenhum feedback de vocês, mas eu vou continuar. Então, estávamos comentando da importância da prática do bem no nosso dia a dia. Então, Jesus nos coloca, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Afinal, o que é o reino dos céus para nós? O que seria o reino dos céus? É a luz suprema. É uma dimensão, vamos dizer assim, que todos nós gostaríamos de um dia atingir. O reino dos céus se podemos dizer, não é um local, mas é uma dimensão, é um estado em que o bem reina absoluto. É uma dimensão onde estamos juntos na sintonia com o Pai Celestial. Então, a intelectualidade, embora importante, não pode jamais estar sozinha.
a intelectualidade, a inteligência. E Kardec nos coloca, já no finalzinho do texto lido, que toda instituição que tiver como meta o bem, os ensinamentos de Jesus, elas prosperarão. Porém, aquelas que tiverem valores invertidos de violência, de maldade, de exploração em relação ao outro, essas desaparecerão. E, meus amigos, vamos observar que na realidade as instituições, as empresas, elas estão se tornando mais humanizadas, mais solidárias. Então, aquela empresa que não tiver uma visão, um projeto social que atinjam pessoas, que auxiliem, ela vai ficar para trás. É essa a tendência. Então, nós já verificamos de fato que o mundo, o planeta Terra, está mudando e mudando para melhor. Porém, aqueles que não têm este olhar de que a Terra vai em breve se tornar um mundo de regeneração, só conseguem enxergar as coisas ruins, só conseguem ver que o mundo está perdido, que esta pandemia veio para acabar com tudo. Então, nós sabemos que a pandemia, que tudo que acontece, as maldades que são veiculadas na mídia, as fake news que são maldades terríveis, que aprisionam as pessoas em ideias equivocadas, tudo isso é sintoma do final dos tempos de um planeta de expiações e provas, mas que em breve irá integrar, ou melhor, irá mergulhar num período, num mundo em regeneração. E nós sabemos como é um mundo de regeneração. Basta ter uma analogia, fazer uma analogia com uma pessoa que foi presa. Vamos imaginar um homem que tenha cometido um crime e passou vários anos, foi julgado, condenado e passou vários anos na cadeia. Ao sair, não são todos que assim agem, mas ao sair ele se dá conta de que aprendeu a lição, que aquilo que ele fez jamais ele fará novamente e ele se propõe a uma vida completamente diferente e melhor. Este é um homem regenerado. Todos nós somos tendentes à regeneração, porque muito erramos. A exemplo deste homem que cometeu um crime e foi para a cadeia, todos nós, sem exceção, a não ser os seres iluminados, missionários que vêm à Terra, mas a grande maioria de nós está refém dos erros cometidos em outras existências e nessa própria. Então, nós sabemos que para nos regenerarmos e termos o direito de habitarmos um mundo de regeneração, nós precisamos estar na mesma sintonia, na mesma frequência. E nós sempre repetimos e vamos reiterar mais uma vez. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, ele estava nos dando a direção. Na verdade, ele nos colocou uma luz enorme para que pudéssemos segui-la. Ele está dizendo: sejamos mansos, sejamos pacíficos. Portanto, nós não podemos ser agressivos. Porque muitos acreditam que a agressividade é só se chegarmos às vias de fato, se agredirmos o outro fisicamente, mas não.
Nós agredimos por vezes o outro de forma muito mais intensa com palavras ferinas, palavras que ferem, palavras que humilham, palavras que espezinham. Isto é uma agressividade e se encaixa no dizer de Jesus: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, a agressividade, ela se faz presente de várias formas. Então, não adianta irmos à casa espírita, estudarmos, fazermos palestra como eu estou fazendo. De que me vale falar com vocês se o meu pensamento, se o meu sentimento não está em sintonia com o tema que eu estou executando? Se eu falo, de repente, palavras bonitas, mas em minha intimidade, eu não faço com que essas palavras se concretizem no meu dia a dia, na minha vida de relação com o próximo, com o meu familiar, com alguém no meu trabalho, com o meu vizinho, com um desconhecido. Então, sejamos mansos e pacíficos e lembremos que a religiosidade é fundamental em nossas vidas, porque precisamos nos religar com o Pai Celestial, para que assim possamos seguir em nossa jornada e não sermos levados de roldão, não sermos arremessados para longe, para um planeta primitivo, porque não tivemos a mínima condição de aqui ficar. Então, meus amigos, a prece é importante, não deixemos de fazer as nossas preces, mas façamos com que a prece se traduza no nosso dia a dia em atividades, em serviço voluntário, em auxílio fraterno aos mais necessitados. Lembremos que a quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será pedido. Se temos uma casa, se temos o que comer, se temos uma aposentadoria ou vivemos de um salário, de um trabalho digno, agradeçamos a Deus e ajudemos, auxiliemos aqueles que não têm nem o mínimo para sobreviverem. Queridos amigos, eram essas as nossas considerações a respeito do tema Senhor, Senhor, abordada no capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 6 a 9. Eu quero convidar mais uma vez todos vocês, não sem antes agradecer a presença, o carinho de todos vocês e pedir que me acompanhem nesta prece a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. E Maria de Nazaré é o nome da nossa casa. Então, vamos entrar em sintonia neste momento com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, para que assim, juntos, num só pensamento, num só desejo de luz, de amor, de paz, possamos fazer a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, fiquem conosco. Todos os dias, às 18 horas, vocês têm sempre um trabalhador da Casa Espírita aqui, querendo estar com vocês, falando da doutrina espírita, para que com essas lives, com essas palestras, possamos ser mais felizes, possamos ter esperança, compreensão, harmonia e equilíbrio. Queridos amigos, hoje fui eu, Vânia. Terça e quarta, quem estará com vocês é o Sérgio. Na quinta, Ezequiel. Sexta, eu retorno.
Sábado, Ezequiel novamente e domingo, a Arielle. Tenha uma semana abençoada, um fim de segunda-feira excelente e paz e luz aos nossos corações. Um abraço a cada um de vocês, fraterno e apertado. Até a próxima!